Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Estamos muito contentes de poder falar com os irmãos, mas estamos ao mesmo tempo tristes porque não podemos nos reunir. Vamos orar para que isso possa passar rápido. Eu sei que vai passar, mas vamos orar para que possa passar rápido. Hoje à noite, irmãos, nosso estudo vai ser em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 11. E vamos ler até o versículo 19. Gênesis 22, de 11 a 19. Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, esta palavra no nosso coração, na nossa vida, para que ela possa nos edificar e trazer glória para o Senhor, Pai. E nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, irmãos, é o brado do Senhor. Então veja, nós temos nessa passagem duas vezes em que diz que o Senhor bradou. Aqui está dizendo: do céu bradou o anjo do Senhor, versículo 11. E no versículo 15 também diz a mesma coisa: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender seria o que é esse anjo do Senhor e também o significado da palavra bradou. Então bradou tem o sentido aqui de falar bem alto, gritar mesmo. Então aqui houve dois momentos que o Senhor falou alto, falou bem enfático para Abraão. E são dois momentos importantíssimos que nós vamos estar vendo aqui. Lembra que nós estamos aqui, quem falou foi o anjo do Senhor. Quando aparece essa expressão no singular, o anjo do Senhor, nas Escrituras, nós podemos interpretar que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então nós podemos dizer aqui que é então o Filho de Deus. Então alguém pode dizer: bom, então é o Senhor Jesus Cristo. Bom, até esse momento, ele ainda não tinha encarnado, ainda não tinha esse nome de Jesus, mas sempre foi a segunda pessoa da unidade, a mesma pessoa, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, esta pessoa aqui, o anjo do Senhor, seria aquele que se tornaria uma criança e seria o Senhor Jesus Cristo. Também só para pensar em termos de tempo aqui, para nós entendermos. Então, o anjo do Senhor, então, é o Filho de Deus aqui, o Senhor Jesus Cristo. Então tendo compreendido aqui o que significa bradar, falar alto, e a segunda, o anjo do Senhor. Então nós vimos que foi o Senhor quem falou, foi Deus quem falou a Abraão. Então vamos aqui à primeira fala de Deus, ou o primeiro grito dele. Já falamos semana passada um pouquinho sobre isso.
Então Deus, quando ele fala aqui, em primeiro lugar ele vai falar lá no capítulo 22, versículo 1, quando ele fala para Abraão para lhe pôr à prova. Então ele provou Abraão quando ele fala assim, ó, pega o teu filho, teu único filho, oferece em holocausto. Abraão obedientemente pegou o filho da promessa, e foi oferecer em holocausto. Então, e esse primeiro brado, que a palavra brado aparece, então aparece justamente naquele momento em que Abraão estava para obedecer. Aliás, naquele momento que Abraão estava obedecendo. Então ele levantou o cutelo e estava pronto para imolar o filho dele, quando o Senhor brada lá do céu, livrando o filho da morte. Então, livrando seu filho Isaque de ser morto. Então ele grita, né, ali, Abraão, bradou o Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste teu filho, teu único filho. Irmãos, quando Deus bradou aqui, foi um brado de, podemos dizer assim, de alívio para Abraão, um brado que realmente trouxe um grande suspiro para sua alma, porque estava para fazer algo que estava pesando muito seu coração. Então, exatamente naqueles momentos em que nós estamos angustiados, sem saber qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Abraão estava nesse dilema. Será que é a vontade de Deus mesmo que eu realmente mate o meu filho? Mas ele falou para mim. Mas é o filho da promessa. Mas se ele mandou, mas foi o próprio Deus que mandou, ele é o filho da promessa. Então, mas se ele mandou, então ele vai ressuscitar dentre os mortos. Lembra que nós vimos isso fazendo um paralelo lá com Hebreus? Então ele estava naquele dilema. E quando a gente está num dilema, talvez sem saber a vontade de Deus, a gente fica angustiado. A nossa vida parece que, enquanto a gente não tem certeza da vontade de Deus, parece que a gente não tem aquele alívio, aquela coisa assim, graças a Deus, essa é a vontade de Deus. E sabe, mesmo quando eu chego à conclusão que a vontade de Deus é aquilo que talvez eu não queria, mas ao ceder à vontade de Deus, ao deixar que a vontade de Deus seja feita, há aquele alívio também. Na própria oração do Pai Nosso nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que a vontade de Deus seja feita. Então essa tem que ser nosso desejo, nossa oração, que a vontade de Deus prevaleça, lá no céu, aqui na terra. Então isso quer dizer o seguinte, que eu vou estar junto com Deus, porque a vontade dele vai prevalecer, quer eu concorde, quer não, vai prevalecer. Mas se eu estiver andando em sintonia com Deus, eu vou estar mais aliviado, eu vou estar mais, meu coração, minha vida vai estar mais, eu vou estar mais leve, levar a vida mais leve, porque geralmente quando a gente está querendo que Deus faça alguma coisa que às vezes não é da vontade dele, a gente está lutando com Deus para Deus fazer alguma coisa que talvez não é vontade dele, então a gente fica naquela guerra, naquela luta, querendo uma coisa, mas eu não pergunto para Deus qual é a tua vontade, né? Então eu me submeto à sua vontade, e justamente foi isso que Abraão fez. Então ele estava sabendo que era a vontade de Deus, porque Deus falou para ele, sacrifica o seu filho. Então ele foi, pegou o cutelo e ia obedecer a Deus, porque ele acreditava que aquilo era a vontade dele, e quando ele obedecesse, tudo ia resolver. Mas aquele brado de Deus falou assim, não faças nada com o rapaz, não estendas a mão sobre ele, porque agora eu sei que temes ao Senhor, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Então aqui nós temos uma lição muito grande para nossas vidas. Como é que eu sei que eu temo ao Senhor? Quando eu dou tudo para o Senhor, quando eu entrego tudo para Ele, quando tudo está entregue nas mãos dEle, quando eu realmente não desconfio de Deus,
que é melhor administrador do que eu. Às vezes eu penso que eu sou... Aliás, nós fazemos sempre... Nós nos tornamos deuses, né? A Bíblia fala assim. O homem, desde quando o pecado entrou no mundo, ele quer ser Deus. E mesmo quando a gente se converte, a gente é tentado a querer ser Deus, a querer resolver as coisas por nós mesmos. A não se submeter, a não entregar, a não descansar no Senhor e deixar que Ele realmente controle a nossa vida, dirija a nossa vida. Por isso que é muito difícil o crente ser cheio do Espírito Santo, porque você, quando é cheio do Espírito Santo, quer dizer que você entregou o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus. Você vai andar no Espírito, você vai andar cada passo no Espírito. E nós temos essa dificuldade quando nós estamos andando na carne, claro. Porque se eu estou no Espírito, eu não vou ter essa dificuldade, né? Então, para isso, é claro que eu preciso estar tendo aquelas disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, memorizar a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, e estar pronto para obedecer a palavra, ter aquela vida, aquela comunhão com Deus, uma vida de piedade, viver uma vida de piedade. Aí eu vou compreender melhor qual que é a vontade de Deus para a minha vida. E ao compreender, eu vou estar pronto para fazer, porque eu vou temer o Senhor. Então isso aconteceu na vida de Abraão. Abraão antes era um homem cheio de medo. Era um homem realmente que tinha muitos medos. Ele chegou a pedir para a esposa mentir que era sua irmã, para ele, porque tinha medo de que as pessoas da terra o matassem por causa dela, colocando a esposa num perigo, colocando a esposa numa situação muito difícil. Ele fez tudo isso por causa do medo. Mas com o passar do tempo, Abraão cresce espiritualmente. Abraão cresce na sua confiança para com Deus. Olha, Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele quer o melhor para nós. Então, mesmo diante da circunstância que parece que Deus não... às vezes eu penso que Deus não está aí nem aí comigo, que Ele não está se preocupando comigo. É porque Ele quer estar me experimentando, está propondo a prova, para ver se realmente eu temo a Ele. E aí que eu posso realmente estar vivendo uma vida de confiança e temor a Deus. Até que Ele brada: não faças mais isso com meu servo, tira aquela provação. Aquela provação agora já está livre, você está livre daquela provação. Mas enquanto o Senhor não bradar para retirar a sua prova, mas você mesmo assim vai obedecer o Senhor. Mesmo assim esteja pronto para obedecer o Senhor. Porque a hora que Ele ficar satisfeito que você realmente entregou tudo na mão dEle, que está tudo na mão dEle, Ele vai te aliviar. Ele vai tirar aquela prova e vai te dar mais alívio, mais tranquilidade. Talvez virá outros, porque nós sempre precisamos crescer, né? Nós sempre precisamos crescer. E na verdade, muitas vezes, na história da igreja, a gente vê que muitas vezes a provação foi até o final da vida. Muitos cristãos morreram debaixo da provação. Então muitos cristãos foram sacrificados, as suas vidas foram entregues nas mãos do inimigo, e o inimigo prevaleceu contra esses cristãos. Não quer dizer que Deus não estava no controle, Deus estava no controle, mas aqueles cristãos que morreram era como uma semente que foi plantada, porque cada cristão que morria, nascia vários outros crentes, vários outros cristãos iam nascendo. E quanto mais Satanás apertava o cerco, mais cristãos iam se convertendo, mais pessoas iam se convertendo, se tornando cristãos. Então a história está repleta disso, nós podemos ver. Então, meus irmãos, faça a vontade de Deus, mas faça a vontade de Deus 100%. Porque quando a Bíblia fala só seja cheio do Espírito Santo, a prova que eu estou cheio do Espírito Santo é que eu vou ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 22, capítulo 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quer dizer,
o fruto do Espírito, ali está no singular. Eu devo ter todos eles. Eu devo ter todos eles juntos. Porque o Senhor realmente quer que eu seja tudo isso. Que eu gosto de todas essas coisas, que eu tenha essa bênção total. Então, até que o Senhor brade para você: agora eu sei que você teme ao Senhor. Agora eu sei que você vai me obedecer em toda e qualquer circunstância, porque você me ama, você me teme, você teme ao Senhor. Então, meus irmãos, isso é a coisa mais importante. E aí, meus irmãos, nós teremos o segundo brado do Senhor. Veja, a consequência do primeiro, né, da obediência de Abraão, fez com que o Senhor tivesse o seu segundo brado. Vamos ver aqui o que ele falou. Versículo 15 fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como estrela do céu, como areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, aqui olha, qual que é o fruto, o resultado da nossa obediência? Para Abraão foram bênçãos específicas que Deus jurou, que Deus falou para ele que ia fazer. E veja que Deus interpôs com ele com um juramento. Então o juramento, irmãos, era algo que quando a pessoa falava, interpunha com um juramento, quer dizer que a sua palavra estava empenhada com o juramento. Deus não precisava fazer isso, porque a palavra dele bastava, né? Mas ele, mesmo assim, ele fez: jurei. Jurei por quem? Por ele mesmo, porque a pessoa vai jurar para alguém que é superior a ela, mas não tinha ninguém superior a Deus, então ele: jurei por mim mesmo. Certo? O que Deus jurou por si mesmo? Tá? Ele jurou que ia dar algumas bênçãos para Abraão, porque ele obedeceu ao Senhor, porque ele passou na prova, porque ele mostrou que amava o Senhor. Então, veja que ele falou: não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei. Então, veja, ele seria uma pessoa abençoada. Certo? E na verdade Deus prometeu ele desde quando ele chamou lá no capítulo 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vai ser tua bênção, abençoarei os que te abençoarem e tal. Então Deus já disse ali que ele o abençoaria. Mas ali era uma promessa, e como ele fez aquela promessa lá, incondicional. Mas Abraão, a medida que conhecendo Deus, ele começou a obedecer a Deus. E agora Deus repete essa promessa com muito mais alegria, porque ele estava obedecendo. Lá não, Abraão tirou lá da terra de Ur dos caldeus, apesar de eles não serem tão pessoas que estavam assim tanto longe de Deus, tinham um certo conhecimento de Deus, mas também serviam a outros deuses ali, não era totalmente servindo a Deus. Por isso que Deus teve que tirar ele de lá. Então Deus tirou ele de lá, fez essas promessas, prometeu que seria uma bênção, que ele seria abençoado. Mas agora Deus fala novamente: eu te abençoarei com muito mais satisfação, porque você é um homem piedoso, um homem que realmente para você não tem nada que você ame mais do que a mim. Porque olha, a prova dele foi: pega seu filho, teu único filho da promessa, o filho da sua esposa que teve na velhice. A esposa dele não ia dar outro filho, o único filho, e oferece em holocausto. Então ele não negou aquilo que de mais precioso ele tinha. Agora, o que você tem de mais precioso? O que é mais precioso para você?
Tem alguma coisa mais preciosa para você do que Deus? Será que é a sua família? Será que os seus bens? Então, se for, a gente tem que arrepender, porque nada pode ser mais precioso. Não pode ser meu emprego, não pode ser nada, nem a minha saúde, nada pode ser mais precioso. Deus está acima de tudo. Então, isso é importante que nós entendamos. Então, ele prometeu abençoá-lo. E ele diz para ele, olha, multiplicarei a tua descendência. Então, ele seria abençoado em tudo que ele pusesse a mão. E também aqui Deus promete uma descendência para ele, uma descendência numerosa. E ele faz aqui uma comparação, como as estrelas do céu, ou como a areia que tem na praia. Irmãos, realmente a descendência dele foi numerosíssima, né? Então ele fez alguma coisa aqui fazendo, você não pode contar, não tem como contar. Então, quantos milhões de judeus temos hoje? Talvez hoje dê para contar. Mas quantos já teve hoje em todos os tempos? Então, né? Então é possível contar. Então ele disse que seria, a sua descendência seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então já foi da fazenda à noite, quando está tudo apagado, e olhou para os céus, ali que dá para ver as estrelas, ali que dá para ver todo o resplendor que tantas estrelas tem, e só as que a gente consegue ver, né? E tem muito mais bilhões de estrelas. Então essas são a bênção. Então olha, uma bênção, né? Ele seria abençoado em todas as coisas. Segundo, uma descendência numerosa. E outra coisa, uma bênção para todas as nações através dele. Então olha, nela serão benditas todas as famílias da terra. Então, por causa da obediência de Abraão, nós que não somos da sua descendência, então nós não somos judeus, nós pegamos uma beirada, né, uma parte dessa bênção que Deus prometeu para Abraão. Essa bendita serão todas as famílias da terra. Como que a gente é abençoado com Abraão? Através de Cristo. Porque um dos seus descendentes foi o Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que veio em carne, que habitou entre nós, morreu no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados e realmente ressuscitou, está à direita de Deus e mandou o seu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós cremos. Então nós hoje conhecemos Deus, nossos olhos foram abertos. Eu tenho o Senhor como meu único e todo suficiente Salvador. Eu tenho o Senhor como meu Senhor, meu Deus, por causa de Abraão, da obediência dele. Essa promessa Deus fez. Deus tinha feito lá em capítulo 12 também, porque essa é uma promessa incondicional. Então seria uma promessa extensiva ou estendida a todo o planeta Terra, que homem que foi abençoado, né, irmãos? E outra coisa aqui também, a outra bênção que seria prevalecer contra os seus inimigos. Então diz aqui, seria como a areia do mar, possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, aqui ele ia prevalecer contra os seus inimigos. Então aqueles que não temiam a Deus, aqueles que não queriam saber de Deus, eles iriam prevalecer contra eles. O povo de Israel, enquanto obedecia a Deus, eles era uma nação que realmente tinha grande bênção de Deus lá e estava realmente prosperando mesmo. E apesar de terem abandonado Deus no pior de todos os pecados, que foi a idolatria, então ter outros deuses diante deles, né? Aí Deus teve que levá-los para o cativeiro. E levou para o cativeiro, eles voltaram, mas isso aí, Deus destruiu o templo que Salomão construiu, depois destruiu o templo que Esdras e Neemias lá construíram. E depois Herodes construiu outro templo lá para os judeus. O templo de Jesus é o templo de Herodes, e era o terceiro templo. E esse terceiro templo também foi destruído lá no ano 70 pelo general Tito. E eles estão sem templo até hoje, adorar o Senhor.
Apesar que o Senhor diz, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Não precisa de um templo para adorar a Deus. Mas Deus falou para ele que eles iam prevalecer contra os inimigos. Não prevaleceram tanto quanto poderiam, porque foram desobedientes ao Senhor. Mas Deus fez a promessa para Abraão incondicional. Então, quando Deus faz uma promessa incondicional, que as bênçãos continuam, mesmo que eles desobedeceram. Por isso que nós cremos que Deus ainda tem um plano para o povo de Israel. Porque Deus não está cumprindo as bênçãos de Abraão na igreja. Ele está cumprindo parte, que serão benditas todas as famílias da igreja, da terra. Então, a parte está sendo cumprida, mas vai ser cumprida quando Deus voltar, quando Deus vai reinar sobre eles. Ok? Então, meus irmãos, esse segundo brado do Senhor foi um brado de bênçãos, de promessas. Então, Deus falou primeiramente, foi um pedido de prova, uma prova. Depois foi um brado de livramento. E o terceiro aqui foi um brado de bênçãos. Então, meus irmãos, quando a gente está realmente na presença do Senhor, nós podemos contar com as bênçãos de Deus. Nós podemos contar que Deus vai nos abençoar. Que Deus vai realmente abençoar a minha família, meu trabalho, enfim, tudo que nós temos. Não quer dizer que nós não vamos ter prova, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Vamos. Dependendo dos tempos que a gente está passando, as provas vão ser maiores ou menores, né? Se a gente vive em tempos difíceis, talvez a vida inteira do crente será de provas, de angústia, de tristeza. Mas de qualquer forma, se eu estou vivendo uma vida de piedade, eu amo o Senhor, então o meu amor para com Deus está acima de todas as coisas. Não importa em que circunstância eu viva, em que tempo eu viva, mas eu vou viver no temor do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Dê uma boa quarta-feira. Nós vamos orar a Deus, usar esse tempo depois para a gente orar a Deus para todos os nossos irmãos em Cristo. Vamos fazer isso para a glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe, irmãos.